Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala que é o Renan e você está no canal Burkinape Games, trazendo aqui agora um vídeo pra gente comentar sobre o novo Darksiders, que foi confirmado pela THQ Nordic, né? O jogo, ele vai ser desenvolvido pela mesma desenvolvedora do Darkside Genesis e dos últimos jogos, que foi a Gunfire Games. E o Darksiders, ele é uma franquia que eu acho já bastante estabelecida, mas que não soube manter uma consistência ao longo dos anos, né, das gerações que se passaram. Isso porque, quando a gente fala de Darksiders, a gente fala aí de 4 jogos especificamente, sendo o primeiro deles o jogo do Guerra, que é um hack and slash em terceira pessoa. Depois a gente vai para o jogo da Morte, ou do Morte no caso, que é um jogo que ainda é em terceira pessoa, mas com uma câmera mais on the shoulders ali, assim, um pouco mais elevada. E ele traz uma grande variedade de armas, um grande drop de itens que chega a incomodar a certo ponto. Isso porque o primeiro Darksiders, ele traz armas mais pontuais, tal qual um jogo do PlayStation 2 ali, do Xbox 360, que seria bastante marcante da época. Já o Darksiders 2, que é o do Morte, o que a gente vai ter é um drop que eu falaria que é estilo Diablo, sabe? Tipo, é um drop a rodo de arma e poucas armas são marcantes, sendo que muito delas só vai ter uma variaçãozinha de status. Então, pra mim, isso me tira um pouco do jogo, além do que, particularmente, foi um jogo que me incomodou um pouco, porque ele me travou o meu save num determinado ponto que eu tive que recomeçar pra poder terminar ele. Mas enfim, isso aí acontece, né, com muitos jogos. Aí a gente teve o terceiro jogo, que trazia a Fúria. E o quarto jogo, que é o Darkside Genesis. Só que aqui, quando a gente fala do Darksiders 3, que trazia a Fúria, tava na época do Souls-like. Não que a gente não esteja ainda, tá? Mas a gente tava numa época de Souls-like muito aflorado. E aí ele pegou muitas características de Souls-like, meu Deus do céu. Então assim, novamente mudando muito o gênero do jogo do que ele se propunha. E por fim, em 2019, se não me falha a memória, nós tivemos o lançamento do Darkseid Genesis, que trazia o Strife, que é a fome, vamos chamar de Strife melhor, que trazia o Strife como o quarto cavaleiro. Agora, no Darksiders 4, a gente vai ter os 4 cavaleiros, possivelmente eles serão jogáveis, como falou o site oficial. E o trailer mostra ali eles prontos para batalha, né? Eu vou pegar aqui na matéria que eu escrevi pro site do Mega, que eu acho que tem mais algumas informações interessantes, né? Que o game se passará após o primeiro Darksiders e terá os 4 cavaleiros como personagens jogáveis, de acordo com o site oficial. A descrição também diz que o jogo contará com mundos expansivos e repletos de segredos, inimigos e monstros místicos. Aqui sim, foi lançado em 2019, Strife, É isso aí, acho que não tem muito mais o que a gente falar até agora, né? Como eu já falei, ele foi anunciado oficialmente em 2024 com um teaser do logo, basicamente. Mas depois disso, não tivemos mais informação e agora... E agora, a gente tem que ele vai chegar para as plataformas que ele foi confirmado, mas sem uma data de lançamento, que eu já acho um começo bom, digamos assim. Um ponto que me deixou curioso é a sua linha temporal, né? Como ele vai se passar ali. Porque o que eu me recordo, eu vou ter que rever isso antes de jogar, logicamente, é que o Darksiders 1, quando você terminava o jogo, você via os outros cavaleiros chegando à Terra. Ali toda destruída por conta dos portais do Apocalipse e etc. Só que o que aconteceu? Você descobre que o Guerra ele foi invocado prematuramente para trazer o Apocalipse e isso desencadeou a chegada dos outros 3. Se não me engano, tanto o 2 quanto o 3, o Gênesis eu não sei bem exatamente a sua linha temporal, mas eu acredito que ele vai seguir o 2 e o 3, eles se passam na chegada dos cavaleiros. Então, o 1, ele acaba se passando na frente, os outros ali ocorrendo a história até chegar no mesmo ponto de encontro do 1. E aqui no 4, né, no Darksiders 4, a gente vai ter o desenrolar do encontro dos cavaleiros. Pra mim, prometendo bastante coisa. Eu fico bastante curioso com o que eles querem dizer com o mundo expandido,
com inimigos místicos, o que eles vão abordar com isso, porque a mitologia de Darksiders, ela pra mim é bastante interessante. Ela trouxe inimigos legais ao longo dos jogos, de forma geral, mesmo não mantendo a consistência, ela trouxe os inimigos legais. Então, eu acho que eu crio uma certa expectativa para Darksiders 4, que, na minha visão, ele poderia seguir um estilo um pouco mais action RPG, talvez. Não sei se caberia, mas voltado para essa parte de você poder explorar, de você ter armas marcantes, mesmo podendo pegar várias, combinando um pouco do 1 e do 2, já que você já experimentou muito do 1 ao 4, vamos pegar o que mais funcionou em cada um e fazer um negócio da hora, sabe? Fazer um jogo que traga características marcantes, porque o Mort, ele é um personagem carismático, assim como o Guerra. A Fúria, pra mim, é uma das menos carismáticas que a gente tem ali, ou talvez o Strife, pela forma... acho que seria o Strife, pela forma com que o jogo é jogado, com a câmera isométrica e tal. Mas eu acho que, se eu fosse falar dos mais carismáticos, eu falaria o Mort e o Guerra, né? Que são os protagonistas dos 2 primeiros jogos. Então, o 4 poderia se aproveitar desses 4 cavaleiros, trazer momentos marcantes, trazer um mundo realmente expansivo, que dê ali, mas sem extrapolar os limites do que levaria para encheção de linguiça. Então, é um jogo que para mim promete bastante, que agora, no seu 5º jogo, eu acho que ele tem uma chance boa de se consolidar. Ainda mais porque, como eu já falei, eles já experimentaram bastante. Então agora eles podem ver o que funcionou, o que não funcionou, qual linha narrativa seguir. E aí sim você estabelece os padrões para o seu futuro jogo, né? Não precisa apresentar tudo novo. Apresenta, um pouco de coisa nova, mas utilizando de forma inteligente o que já foi desenvolvido também. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui. Eu fiquei bastante animado com esse teaser de Darksiders 4, de saber que o jogo continua em desenvolvimento, uma franquia que pra mim é bastante querida, assim como eu acho que pra muitos jogadores. E se ele chegar nessa linha do action RPG, com um pouco de hack and slash, eu acho que vai ser muito bem-vindo, porque eu acho que hoje em dia a gente tá um pouco carente disso. Eu sei que a gente tem jogos hack and slash sendo lançados, só que muitos deles ou já estão bastante datados, ou tentam abraçar mais do que consegue, e isso acaba estragando um pouco a experiência do que é proposto. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação, e assim vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Logicamente, também queria pedir para vocês para indicarem o canal para algum amigo, caso vocês conheçam alguém que curtam jogos também, e deixe nos comentários o que vocês esperam de Darksiders 4 e se você já jogou os outros Darksiders. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.